Entre os dias 31 de março e 1º de abril, aconteceu no Brasil um movimento militar. Uns chamam de golpe, outros chamaram de revolução. A partir desse momento, os militares assumiram o poder e derrubaram o presidente João Goulart. A partir daquele momento, o Brasil foi governado por uma sucessão de generais do Exército e, durante 21 anos, a ditadura militar, que teve apoio de empresários, banqueiros, parte da sociedade civil, da classe média, parte da Igreja Católica, e por isso passamos a denominar esse movimento de ditadura civil-militar. Esse é o tema da aula de hoje. Após a tomada do poder, numa rápida ação de uma junta governamental ligada às 3 forças armadas, foi empossado o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. O governo de Castelo Branco foi de 1964 até 1967. Nesse momento, a ideia inicial era de uma ação rápida das Forças Armadas, como havia acontecido em vários outros momentos da história brasileira. Internamente, uma ala sempre foi refratária a essa ideia de devolver a normalidade à classe política. Vários atos institucionais passaram a ser adotados pela presidência durante o governo de Castelo Branco. O ato adicional número 1, onde vários políticos foram cassados, tiveram seus mandatos cassados, muitos acabaram se exilando, indo para outros países para poder fugir do regime de exceção que se instaurava no Brasil. O ato adicional número 2, por exemplo, extinguiu todos os partidos políticos até então existentes e só permitiu que existissem 2 partidos. De um lado, a Arena, partido ligado aos militares, Aliança Renovadora Nacional. Do outro lado, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Uma oposição consentida para que externamente pudessem ter a noção de que no Brasil havia a disputa democrática. No final de 1966, o Congresso foi fechado, o Senado, e nesse cenário de endurecimento do regime foi empossado o general Arthur Costa e Silva. Sob o governo de Costa e Silva, a tendência da crítica começou a ser mais forte. Estudantes, parte da classe média, intelectuais, artistas, começaram a perceber que a ditadura estava se instaurando e se fortalecendo. E a tendência de reabertura parecia cada vez mais distante. Para agravar a situação, os estudantes, organizados sobretudo a partir da UNE e de várias organizações de estudantes secundaristas, começam a protestar contra a implementação de um sistema educacional inspirado no modelo norte-americano. Várias vezes a embaixada dos Estados Unidos era alvo de pedradas e os confrontos com a polícia na Avenida Rio Branco começaram a se tornar constantes. Esse clima acabou levando a um acontecimento que mobilizou a juventude e a sociedade carioca em 1968. O estudante Edson Luiz foi assassinado por policiais num restaurante universitário, o Calabouço, bem no centro do Rio de Janeiro. Aquela morte causou um impacto muito grande na juventude e nas famílias, que começaram a perceber que a perseguição, sobretudo aos jovens e aos estudantes, já estava sendo cada vez maior. Sob esse pretexto de combater o comunismo, de combater as ideologias de esquerda, a classe estudantil foi bastante perseguida. A mobilização foi intensa. A passeata dos 100 mil foi um marco dentro dessa luta. No momento de grande censura aos meios de imprensa, as dificuldades, as notícias vagas, mas já começando a circular das prisões, torturas e repressão violenta nas ruas, levou um grupo de mais de 100 mil pessoas a fazer uma passeata pacífica, mas bastante contundente em relação ao que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Numa sexta-feira, 13 de dezembro de 1968,
foi decretado o AI-5. Esse ato institucional permitia que o aparato militar, policial, tivesse todos os poderes em relação aos indivíduos. A cidadania ficou comprometida naquele momento, porque qualquer um podia ser preso sem uma acusação formal, não dependiam mais de mandatos de prisão para levar alguém para interrogatórios e o habeas corpus estava cancelado. Os militares tiveram que resolver um problema sobre o governo de Costa e Silva, porque ele teve um derrame e ficou impossibilitado de continuar o seu governo. Em meados de 69, a eminência do vice-presidente, um civil, Pedro Aleixo, assumir a presidência levou os militares a um pânico. Entrou em cena o general Emílio Garrastazu Médici. O período da presidência do general Médici foi um dos mais violentos dentro da ditadura. Interessante notar que a história ela cria várias possibilidades. Naquele momento, a sociedade brasileira estava vivendo o chamado milagre econômico. Uma das pesquisas de opinião na época nos causam surpresa nos dias de hoje. Sim, mas Emílio Garrastazu Médici foi considerado um dos presidentes com maior índice de popularidade na história republicana brasileira. Durante aquele momento, o Brasil vivia o auge da sua economia. O PIB parecia o PIB da Suécia. Tinha acabado de ser campeão do mundo em 1970, tricampeão de futebol no mundo e conquistado definitivamente a taça Jules Rimet. Aquela que foi roubada e derretida em meados dos anos 80. Os governos militares tinham uma tendência de obras faraônicas. A construção da Transamazônica, que acabou ficando no meio do caminho, de hidrelétricas, usinas diversas e a ponte Rio-Niterói, como um dos exemplos dessa magnitude das obras que chamamos obras faraônicas, porque de fato eram obras colossais. A situação começa a se complicar a partir das chamadas crises do petróleo. Em 1973 já começa esse movimento, onde os países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, começam a redefinir essa questão de quem dava preço a esse bem que o mundo inteiro queria. Os países, sobretudo os árabes, se reuniram e colocaram o preço do barril de petróleo cada vez mais alto. Todos os países que eram dependentes desse petróleo sofreram com essa crise. Em 1974, assume o poder o general Ernesto Geisel. Nessa sucessão, Geisel não tinha muita simpatia da ala mais radical, dos apoiadores diretos do general Médici. Geisel, ao assumir o poder, ele promete uma abertura lenta, gradual. E, de fato, isso vai acontecendo. A partir da questão da crise econômica, do fortalecimento da oposição, mas as crises continuaram e toda a dificuldade foi sendo vivenciada ao longo do governo do general Geisel. A sucessão para o general João Batista de Oliveira Figueiredo, o último general desse período da ditadura civil-militar, foi já com uma situação bastante difícil em relação à economia brasileira. Já entrávamos no que depois foi chamado de a década perdida, a relação que se dá aos anos 80, porque, novamente, outra crise do petróleo veio abater a nossa economia tão dependente desse produto. O general Figueiredo, ele não gozava de muita simpatia da população brasileira porque ele era muito sincero, franco e até grosseiro. Muitas vezes ele disse que preferia os cavalos ao povo. Bem, dava para ver como ele era um líder tão carismático. No governo de Figueiredo, começou o processo de abertura política. A promessa de Geisel chega no governo de Figueiredo. E, de fato, em 1979, foi decretada a Lei da Anistia. Com isso, os
Políticos que tinham sido exilados e que ainda estavam vivos, João Goulart não teve essa sorte, morreu 2 anos antes, mas Leonel Brizola, Miguel Arraes e outros políticos importantes naquele contexto retornaram ao Brasil e puderam criar novos partidos. Foi permitido o pluripartidarismo novamente. E as eleições para governadores em 1982 movimentou o cenário político dessa redemocratização do Brasil. Uma ala era contrária a essa redemocratização. Dentro do governo, uma linha dura dos militares queria impedir que a abertura de fato ocorresse. Vários atentados terroristas ocorreram no Brasil. Explosões em bancas de jornal, em quadras de escolas de samba e até na Ordem dos Advogados do Brasil, causando a morte da secretária da instituição. Tudo para tentar colocar a culpa nos comunistas e assim continuar a política de perseguição, prisão e repressão aos opositores. O auge dessa situação foi a explosão de bombas no Rio Centro, quando estava ocorrendo o show de 1º de maio de 1981. O caso repercutiu muito, porque morreram 2 militares num carro, no estacionamento do Rio Centro. As apurações sempre foram difíceis, complicadas, ainda vivíamos a censura. Mas o que pôde ser apurado é que militares ligados à linha dura queriam causar aquele estrago e colocar a culpa nos comunistas. Bastante desacreditados, com as vitórias de opositores em quase todos os estados brasileiros, a ditadura foi se enfraquecendo. Mas faltava o epílogo, o movimento popular das diretas já. A emenda foi votada no Congresso e ao longo de 1983 até abril de 84, dia 25, aonde foi votado a emenda Dante de Oliveira, o Brasil foi sacudido por movimentos populares em todas as cidades e grandes capitais do Brasil. No Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de pessoas. Em São Paulo, 1,5 milhão de pessoas pedindo diretas já. Mas a emenda, no dia 25 de abril, foi rejeitada. Por poucos votos, não conseguimos, naquele momento, restituir a democracia. Em março de 1985, foi eleito Tancredo Neves, ligado ao MDB, ligado à expectativa de novos rumos. Mas, infelizmente, próximo à sua posse, ele sofreu mal e foi hospitalizado. A partir daí, toda uma dificuldade, aonde ele só saiu das internações morto. Quem assumiu foi o vice-presidente, José Sarney, um político ligado historicamente às forças militares. Tinha sido da arena o tempo todo e só passou para a oposição aos 44 minutos do segundo tempo. A preocupação da sociedade brasileira era como passar a transição para a democracia com alguém tão identificado com a ditadura militar. Mas essa é uma outra história que vamos contar quando falarmos sobre o neoliberalismo e a globalização nos anos 90 no Brasil e no mundo.